E comigo hoje aqui, na verdade remoto, né, que eu estou sozinho aqui na bancada, infelizmente, o Murilo Aragão, CEO da Arco Advice, está lá em Brasília. Muito bem-vindo, Murilo. Prazer tê-lo aqui conosco novamente. Caio, obrigado pelo convite. Daniel Rittner, nosso diretor em Brasília, e a Tatiana Pinheiro, que é economista-chefe de Brasil da Galápagos Capital, o Capital. Tatiana, muito bem-vinda, viu? Primeira vez que estamos juntos aqui no WW, né? Primeira vez. Muito obrigada pelo convite. Tá, joia. Vamos só dar uma atualizada. A gente vai ao vivo lá para Brasília agora, porque a Câmara dos Deputados deve votar ainda nessa semana projetos considerados fundamentais pela equipe econômica, como a taxação de fundos offshore. O relator da matéria, deputado Pedro Paulo, esteve reunido hoje com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e direto de Brasília, a repórter Luciana Amaral nos traz os detalhes. Boa noite, Luciana, direto aí do Salão Verde da Câmara dos Deputados. Boa noite, Caio. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Olha, Caio, o relator desse projeto, das offshores, o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, acabou de apresentar a primeira versão do relatório dele. E isso já com base na reunião com o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Só para a gente, então, situar um pouco melhor, a base governista aqui na Câmara dos Deputados quer afastar a ameaça de obstrução aqui dentro da casa e aprovar ainda nesta semana mais projetos que ajudem a aumentar a arrecadação da União a partir do ano que vem. Entre eles, esse projeto da taxação dos fundos offshore, que são os investimentos no exterior de pessoas físicas residentes aqui no Brasil. Essa iniciativa pode representar 7 bilhões de reais a mais para os cofres do governo federal, se aprovada, a partir do ano que vem. Pelo menos essa é a estimativa. Ela é uma das prioridades do governo para essa semana também, porque na semana que vem o presidente da Câmara, Arthur Lira, deve viajar para a Índia e para a China, junto com outros líderes partidários, e eles só devem voltar no dia 20. Então, nesse período, nada de muito importante ou de muito polêmico deve ser votado aqui na Câmara dos Deputados. Hoje, mais cedo, então, teve uma reunião do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do ministro da Secretaria de Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, com o relator do projeto da taxação das offshores, o Pedro Paulo, justamente para discutir os detalhes. A intenção do governo federal é que o texto final que vier a ser aprovado aqui na Câmara traga pelo menos 3 pontos. Primeiro, a taxação dos fundos offshore, também a taxação maior dos fundos exclusivos e também que trate do fim ou pelo menos de mudanças nos juros sobre o capital próximo. Para amanhã está prevista, marcada, inclusive, aqui no Congresso Nacional, uma sessão conjunta do Congresso, entre senadores e deputados federais, para análise de vetos presidenciais e outros textos, inclusive sobre o orçamento. No entanto, a Câmara dos Deputados pode também promover uma sessão própria dos deputados federais para analisar essa questão. Daí a gente vai acompanhando, porque vai ter mais reuniões para discutir esse projeto da taxação das offshores, porque falta um último acordo final para realmente esse texto ser pautado e colocado em votação aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Volto com você, Caio. Obrigado, Luciana. Bom trabalho aí, bom descanso. Gente, a gente tem uma tela aqui, só para exemplificar um pouco o que a Luciana mostrou. A tela mostra a expectativa de arrecadação do Ministério da Fazenda, da equipe econômica do ministro Fernando Haddad, com cada uma dessas medidas que a Luciana mostrou. Então, ali são essas 3 medidas do pacote econômico do Fernando Haddad que estão sendo debatidos para serem votados amanhã, no mais tardar, na quinta-feira. Houve uma reunião ali em um único parecer preliminar que acabou de sair com um debate sobre essas 3 medidas. Primeiro, juros sobre capital próprio, equipe econômica defendendo ali o fim do juros sobre capital próprio. Ela teria, se aprovada essa medida, um impacto de 10,5 bilhões em 2024. Taxação dos fundos exclusivos, 3 bi em 2023 e 10 bi a partir de 2024. E a taxação dos fundos offshore, 7 bi por ano até 2026. Tatiana Pinheiro, pelas informações que a gente tem da nossa reportagem lá em Brasília, na Câmara, esse relatório preliminar
acabou vindo sem a previsão do juros sobre capital próprio. Isso, de alguma maneira, frustra a equipe econômica? É muito ruim? Ou ainda o processo político pode levar para a inclusão dessa medida também? É um relatório 3 em 1, né? Com 3 medidas ali previstas. Mas como você vê o fato da exclusão dos juros, do fim dos juros sobre capital próprio, não ter entrado no relatório do deputado Pedro Paulo? Eu não acho que é um problema, não. Eu acho que o plano inicial do governo não era o juros sobre capital próprio entrar na APL que eles vão aglutinar de offshore exclusivos, né? Essa ideia de a discussão do juros sobre capital próprio junto com as PLs dos fundos apareceu aí, acho que nesse último momento, né, ao longo do dia. Eu acho que faz sentido, né, porque o juros sobre capital próprio ele precisa ser mais debatido, e lembrando, né, que quando veio a ideia de acabar com a isenção, né, de pagamento de imposto em cima de juros sobre o capital próprio, era dentro de uma ideia de reforma da tributação sobre renda, né? Então estaria inserido junto com a discussão de tributação de dividendos e redução do imposto de renda à pessoa jurídica, né? Então formaria ali um conjunto de ações nesse sentido. Então eu acho que faz mais sentido realmente o juros sobre capital próprio ser discutido dentro de um debate mais amplo de reforma da tributação de renda. Então, eu acho que, a princípio, não vai gerar nenhuma frustração. Eu acho que é importante não ter os atropelos, né? Então, a questão da tributação dos fundos offshore e dos fundos exclusivos é um debate que está mais claro, já teve MP, a gente já tem uma ideia da proposta do governo, tem uma ideia de onde se quer chegar, que faz sentido aglutinar esses dois agora e tentar essa votação essa semana, porque senão só depois do dia 20 de outubro, como ressaltado, e ter mais tempo para debater a questão do juros sobre capital próprio e, de repente, poder debater num aspecto mais amplo da reforma da tributação sobre renda. O Murilo Aragão, qual que é a sua avaliação? Isso vota amanhã, vota até quinta-feira, entra, de repente, no processo político até o plenário o juros sobre capital próprio, ou deve ser uma tendência a ficar apenas as taxações dos fundos exclusivos e das offshores? Boa noite. Bom, a todos, Tatiana, Daniel, não os cumprimentei antes. Bom, eu acredito que a proposta que está sendo pelo deputado Pedro Paulo tem, vamos dizer, a bênção do Arthur Lira, e com isso há uma possibilidade de ser aprovada ainda essa semana, deixando de lado a questão dos juros sobre capital próprio, já que pela não inclusão do tema no relatório preliminar de Pedro Paulo indica que não existe ainda um consenso a respeito do tema. Com relação aos fundos exclusivos e fundos offshore, o debate já vem se arrastando há algumas semanas e há basicamente um consenso criado entre mercado, equipe econômica e as lideranças da Câmara dos Deputados. Então, é possível, sim, que avance o parecer do Pedro Paulo, ou seja, que as matérias contempladas pelo parecer do deputado Pedro Paulo sejam aprovadas ainda essa semana, já que durante 2 semanas pela frente a Câmara vai ficar meio que andando de lado. Então, as expectativas hoje são favoráveis à aprovação, porque tem essa articulação liderada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. O Daniel, na contabilidade do próprio governo, essas 2 medidas, fundo exclusivo e fundo offshore, somadas, sendo aprovadas, como é a expectativa aí do próprio Murilo, elas somam 20 bilhões de reais. E a gente sabe que o Haddad, a equipe econômica, o país, né, por que não dizer assim, precisam de mais de 150 bilhões para as contas fecharem. Vem mais coisa por aí?
dá para ter uma expectativa de que o Congresso, como o Murilo falou, com a bênção ali do Arthur Lira, vão encaminhar na sequência aí outras medidas desse pacote econômico? Ou essas duas aqui são uma sinalização do Arthur para o Haddad e para por aí o governo que corra atrás de receita, cortando na própria carne, por exemplo? Caio, a gente tem que olhar esse processo em conjunto, né? Os projetos como um todo. O governo já tinha conseguido aprovar a volta do voto de qualidade no CARF. Isso é o que tem a maior expectativa de receita adicional em 2024. O governo conta com um pouco mais de 50 bilhões de reais só em decorrência disso. E tem ali uma medida complementar que está bem encaminhada, não gera uma arrecadação enorme, mas ela está bem encaminhada, que é a taxação das apostas esportivas das bets, a regulamentação e a taxação. Muito bem. Aí o que tem no cardápio ali que o governo precisa enfrentar? Acho que são 4 grandes medidas principais. A taxação dos fundos exclusivos, a taxação dos fundos offshore, a tributação, a regulamentação ali dos incentivos tributários ali, o que foi deliberado pelo STJ que precisa de uma regulamentação. E, por fim, você tem as mudanças nos juros sobre capital próprio. Todas elas enfrentam uma certa resistência do setor privado, dos empresários como um todo. O que já está precificado ali? Taxação de fundos, sejam offshore, sejam fundos exclusivos. Por quê? Os deputados ali do Centrão, por exemplo, ou até alguns que costumam votar contra o governo, reconhecem que ficou muito difícil se pronunciar publicamente contra o que ficou rotulado, muito bem rotulado pelo governo, como taxação dos super ricos. Então, deixou de ser um debate tanto de conteúdo para ser um debate muito ideológico. Olha, é uma medida equitativa, redistributiva, então, muito difícil votar contra. O que pode ser discutido, a gente precisa olhar em detalhes aqui esse parecer preliminar que acabou de sair, ainda não deu tempo, porque realmente saiu há 5 minutos, é a alíquota. Por exemplo, o governo queria ali taxar em 10% ou mais o estoque dos fundos exclusivos e caminhava-se para uma taxação em torno de 6%. Né? E aí, quer dizer, você teria um meio termo, discutir a dose com que essas medidas viriam. Juros sobre capital próprio e a MP 1185, que fala sobre esses incentivos tributários aí que o STJ acabou de decidir, isso também gera uma reação muito grande. Agora, essas medidas têm que ser olhadas em conjunto. Parece pouca coisa, né? A gente falar de 20, 30 bilhões, mas o ajuste de 2024 está sendo feito com base nesse atacadão de projetos. Lira não quer entregar tudo de uma vez. Isso não o fortalece. Ele já está com muita dificuldade ali, já está resistindo bastante, prometeu finalmente colocar em votação essa semana a parte dos fundos. Agora, tem um grande problema ali atrás, que é a distribuição das vice-presidências da Caixa, que são 12, mais a presidência da Caixa. Isso é um ouro político ali para os partidos do Centrão que estão cobiçando esse espaço. Já tem até uma brincadeira de que vem para a Caixa você também, porque está cabendo tudo por ali. E há uma indefinição. Quanto mais o governo demorar nessa distribuição, mais vai dificultando o cenário para aprovação dos projetos na Câmara. Tatiana, qual que é a sua perspectiva e a do mercado como um todo em relação a essa meta de déficit zero, de conseguir toda essa receita aí que a equipe econômica planeja obter? Por enquanto, o mercado não consegue visualizar, né, como é que isso vai ser alcançado. A expectativa da medida dos analistas, né, que o Banco Central faz a pesquisa Focus, traz aí que os analistas eles esperam um déficit de 0,75% do PIB no ano que vem, ou seja, muito distante da meta de zero, mesmo considerando o intervalo de flutuação de 0,25 mais e menos, ou seja, poderia até ser déficit de 0,25% do PIB, mas mesmo assim o mercado espera 0,75%.
A questão toda é que o mercado discute você tem uma estimação muito otimista para as receitas por conta do pacote, do que a gente acabou de ressaltar, tem uma expectativa muito grande de arrecadação via CARF, né, via o voto de qualidade do CARF, 50 bilhões, mais 43 bilhões vindos aí de negociações de processos anteriores, então 97 bilhões, 98 bilhões viria do CARF, ou seja, mais da metade, daí 58% do total do pacote de receitas. Esse é o primeiro ponto. E do lado das despesas, tem algumas coisas que não estão sendo consideradas, aumento do funcionalismo no ano que vem, possível aumento de Bolsa Família, tem alguns pontos que ainda a próprio investimento, os gastos com investimento em queda, né, que a gente sabe que é um pouco mais difícil, porque é bandeira do governo aumentar investimentos, então tem as receitas superestimadas e tem as despesas projetadas abaixo do que parece que são as forças, né, as pressões que a gente tem. Então, nisso dá um déficit de 0,75. E nós esperamos aqui na Galápagos, nos nossos estudos, se o debate do orçamento não evoluir no sentido de procurar mais fontes de receitas ou olhar o que pode ser cortado, que o déficit no ano que vem na casa do 1% do PIB, é um pouco maior, a gente vai ver aí um déficit um pouco maior até do que o mercado projeta agora. Ô Murilo, o governo está trabalhando como essa equação de despesa subestimada e receita superestimada? Você visualiza uma correção de rumo, de repente, nos próximos meses, por parte da equipe econômica, assumindo um déficit diferente do que vem sendo vendido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad? Caio, o governo está lutando para obter essas que foram mencionadas aqui e tratar do tema do déficit do ano que vem mais adiante, quando se discutir, por exemplo, o orçamento. Enfim, agora o que o governo precisa é aprovar essas medidas na Câmara e também torcer para que o Senado as aprove com rapidez. É bom lembrar que no Senado, que ainda está envolvido com a reforma tributária, existe aí um clima de mal-estar entre o Supremo e o Senado, uma questão institucional mal resolvida e que pode afetar de passagem o debate das agendas do governo também. Então, nós estamos discutindo agora a Câmara. Na Câmara parece que as duas medidas estão bem encaminhadas, mas o caminho que o governo tem para seguir para aprová-las ainda é longo e árduo e dependerá de muitas negociações. Então, eu vejo que o governo hoje tenta lidar com o seu desafio de hoje. O desafio de zerar o déficit para o ano que vem vai ficar para mais tarde, porque é evidente que o mercado tem uma imensa desconfiança de que o governo não irá conseguir zerar o déficit para o ano que vem. Até porque algumas dessas receitas podem estar superavaliadas e as despesas podem estar subavaliadas, criando uma situação que indica uma dificuldade de obtenção do desejado déficit zero. Agora, o mercado, na minha opinião, ele pode até perdoar o governo se ele não conseguir o déficit zero. O que o mercado quer ver é que a curva de endividamento do Brasil vá ter um decréscimo, ou seja, que o tratamento das questões fiscais do país seja feito de forma adequada e mostrando uma boa intenção do governo em reduzir o endividamento. Isso sim que é importante, é a curva, não necessariamente o efeito do déficit. Claro, se vier o déficit zero, maravilha, todo mundo vai ficar muito satisfeito, isso tem um efeito muito positivo no mercado. Mas se houver pelo menos o empenho de que o governo está trabalhando para tentar alcançar o déficit zero, isso já será visto de uma forma positiva. Caio. Que não desistir de cumprir, pelo menos não muito antecipadamente, desistir de cumprir o objetivo de déficit zero. Porque continuar perseguindo publicamente dá ao governo discurso
para tentar aprovar seus projetos na Câmara dos Deputados e no Senado, e simboliza também, junto ao mercado, uma tentativa de ancorar as expectativas. Eu só queria perguntar para a Tatiana justamente isso. Eu vejo o mercado com as expectativas muito desancoradas, né? Cada banco, cada consultoria trabalhando com um número, confesso que poucas vezes tinha visto alguém no mercado projetando um déficit tão grande para 2024 como a Galápagos, 1%. A minha pergunta é, será que o governo, Tatiana, em 2024, vai apostar ali num contingenciamento forte das despesas discricionárias para tentar segurar um pouquinho esse gasto e ter um déficit menor? Olha, o contingenciamento é sempre uma solução, né? Tem que ver se a gente se tem espaço, né, para ter um contingenciamento tão grande, né, dependendo do descasamento entre receitas e despesas, né. Eu vi já outras pessoas no mercado falando num déficit pesado, mas aí a questão foi como eu ressaltei, né, com a lei orçamentária que a gente tem hoje no Congresso. A lei orçamentária que a gente tem hoje no Congresso, ela está superestimando receitas, né, muito focada no que pode vir do CARF, que é uma grande interrogação. Né, se a gente consegue arrecadar cerca de quase 100 bilhões vindo do CARF ou de maneira direta ou de maneira indireta. E do lado das despesas tem a questão da subestimação em algumas contas que são importantes. Né? A folha de pagamento representa 20% do total de gastos da União. Né? Então, quando você não coloca, não prevê reajuste salarial, de uma pressão por reajuste salarial que você vem há anos com essa pressão, que começou esse ano a ser reajustado, mas ainda tem uma demanda muito grande reprimida, numa parcela importante das despesas, um ponto de atenção. Né? O reajuste do salário mínimo sem reajuste do Bolsa Família, que é o que consta no orçamento, também é um ponto de atenção. Se essas coisas não forem ajustadas, se outras fontes de receitas mais factíveis não aparecerem, ou se outras formas de contenção de despesas não aparecerem, né, para compensar um reajuste do funcionalismo, um maior aumento do Bolsa Família, é um déficit de no mínimo 1% do PIB, é isso que eu estou dizendo. Agora, a gente tem ainda toda a discussão da Comissão Mista do Orçamento para acertar tanto o lado das receitas como o lado das despesas. É isso que o mercado quer ver e é isso que ele está projetando, né? A mediana está em 0,75 de déficit. Né? Então, ele está falando, olha, não está casando, precisa aí de um trabalho, de um debate sério na Comissão Mista do Orçamento para acertar esses dois lados da conta. Tatiana Pinheiro, economista-chefe de Brasil da Galápagos Capital. Muito obrigado, viu, Tatiana? Volte sempre. Obrigada. Boa noite a todos, Murilo. Boa noite, Tatiana. Bom, Daniel e Murilo continuam aqui comigo e daqui a pouco a gente vai falar sobre a instabilidade política nos Estados Unidos. O presidente da Câmara é destituído pela primeira vez na história. Até já.